Que legal. Que alegria, hein? A Derli mandou para a gente daquele programa aqui do Cledir. É do Cledir, né? Do Como é? Clayton, o Som Sul em cima. Cleiton. O Sul em cima, que teve um Podem programa falar. todo com o teu CD inteiro. Que Ele bacana. botou para tocar, foi muito bom. Muito Conhece bom. esse programa, Paola? Sim, Sim, né? Pois é, lá. é Claro. muito bacana, né? É, sim. Agora eu tô. Peraí. Então, enquanto tu Às vai te vezes eu me organizar. ouço também. Não sei se Aham. não é aqui ou se é algum volume por aí, mas acho que tá legal. Não, estamos bem, estamos todos bem. As gurias Oi, estão pessoal. chegando. Boa Vamos esperar mais noite. uns minutinhos e Oi, enquanto tu te Paola. organiza. Enquanto as gurias vão chegando, então a gente vai te explicando do que se trata esse encontro, tá, Paola? Bom, o Sol de Si tu já conheces, né? O grupo lá da Projeto. E, e daí a gente vem fazendo shows, assim, o grupo já está comigo há 12 anos. Um pouco antes já era o coral da Projeto, antes com a professora Helena. Aí depois virou grupo de canto Sol de Si. E nos últimos anos nós apresentamos alguns shows em teatro. E aí o show mais recente que nós estamos preparando são compositoras brasileiras, compositoras da canção brasileira, né? Pode ser mulheres compositoras da MPB, sei lá ainda qual é o título. Então a gente fez um longo estudo assim de compositoras que a gente foi elencando, claro que muito ligado ao nosso conhecimento histórico afetivo né, dentro da MPB. E aí dividimos o grupo em pequenos grupinhos, cada grupo se responsabilizou por estudar e trazer para o grupo alguma coisa sobre tal compositora. Então isso foi durante um ano e tanto. Selecionamos, ouvimos muitas músicas, selecionamos um repertório. E aí a pandemia nos pegou, o show ficou aí assim suspenso e nós estamos intercalando nossas cantorias aqui, ensaios, com bate-papos com compositoras e cantoras, né? Tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Eu. Aí, então, já tivemos aqui muitos nomes, foram encontros muito legais com a Jéssica, com quem mais, gurias? Com a Gisele Desante, com a Joyce, com a Fátima Guedes, Passos. com a Rosa Passos, Sueli Com a Sueli Costa. com a Costa. Sueli Costa. É, A Ana com a Deri. Ana Deride, que é uma cantora de São Paulo, muito legal. E bom, e aí estamos te convidando para vir aqui bater esse papo com a gente sobre música, sobre canto, sobre ser artista, mulher artista. E daí então tu que tem uma história bem ampla assim nesse sentido de ser artista, né? Queria que tu contasse pra gente de onde vens, do que te alimentaste e por que é que tu tá nessa. Nossa, é uma alegria poder estar aqui conversando com vocês e trocando e, enfim, aprendendo, né? Ainda mais depois que tu falou esse monte de nome aí, que honra, né? Tá entre essas mulheres poderosas aí, referências, né? Grandes referências que vocês tiveram a oportunidade de conversar. Ah, que legal mesmo. E muito me alegra poder falar um pouco sobre a minha história, porque ela é misturada de tudo, assim, né? Não só música, como dança, teatro, muita experimentação do corpo e performance, coisas, né, que me interessam muito.
já tem um tempo, assim. Fiz 33 agora em julho. E, e acho que desde uns 6, 7 anos eu sou uma criança bem quieta, assim, né? Fui uma criança bem quieta. Sou uma criança inquieta é bom também, né? Porque a gente nunca deixa de ser criança, dependendo da perspectiva, né? Mas eu sempre tive um incentivo assim da família, né, para fazer atividades, fazer artes marciais, fazer ginástica olímpica e todas as coisas que tinham relação com o corpo, assim, né? E depois de um tempo que eu fui tendo a oportunidade de experimentar mais a música, mas sempre me interessei por sons do corpo e a relação com o corpo, enfim. E aí já toquei em banda de rock, tocava bateria. Tem várias histórias nesse sentido também para compartilhar aqui com vocês. E, e é isso, eu acho que por todo esse incentivo, né, da família, essa experiência de ter muitos amigos que traziam referências, escute isso aqui, na época das bandas de rock, né, que eu era ali pré-adolescente, adolescente, e era muito encantada mesmo por som, assim, né, sons mais amplo que isso possa ser, né, então, e também, mais ou menos nessa época aí da pré-adolescência, que eu participei de banda marcial. Sabe as bandas de escola, assim? Até não sei se é muito forte, muito. Pelo menos na minha cidade, lá em Rio Grande, né? Sou natural de Rio Grande, lá no extremo sul, na Praia do Cassino. Vocês conhecem a Praia do Cassino? Já foram lá? Olha aí o Militão, conhece o Uma Militão? linda praia. Bem-vindo, Militão. Sim, eu já vou te indagar a respeito de Rio Grande. O que será que tem naquela água ou naquele vento que saem de lá seres assim musicais, tá? Já falamos de Rio Grande. E, e aí lá em Rio Grande teve uma época que era muito forte essa coisa das bandas marciais, né? Tinha muitos eventos, encontros de bandas marciais, quase todas as escolas da cidade tinham a sua banda marcial, né? As fanfarras. E aí, mais ou menos nessa época que, inclusive, os caras que tocam comigo também tiveram um pouco dessa trajetória, assim, que era também a possibilidade de, né, os jovens não ficarem. Não tem, assim, uma cidade muito pequena, não tinha muito o que fazer, né? Então essas coisas apareciam e a gente se jogava mesmo, porque era onde estava o grupinho ali que tu queria fazer amizade, queria, enfim, desfilar com a banda. E aí, no meu caso, foi a possibilidade de aprender a tocar escaleta, né? Que é aquele tecladinho pequenininho, assim, que é de sopro, né? Então, eu toquei um pouco de escaleta e também tocava bateria. Comecei a tocar mais ou menos nessa época aí das bandas de rock e da banda marcial. E aí eu toquei um tempo de bateria também na banda marcial Emílio Luiz Malé, o nome da escola. E aí a gente participava de alguns concursos também. Inclusive, eu lembro que a primeira vez que eu vim para Porto Alegre foi para um concurso de bandas com essa banda, né? Com essa banda marcial. E é isso, então eram muitas sonoridades, muitos instrumentos de sopro, né? Então tinha essas referências todas, assim, nesse meu imaginário, né? Essa minha experiência, assim, de estar percebendo os sons, né? E aí foi, enfim, todo um atravessamento de gostar muito de dança, gostar muito de várias expressões artísticas, assim. Aí, um tempo depois, eu também participei de um grupo de teatro lá na minha cidade, que era do grupo cênico do Teatro Municipal da cidade do Rio Grande, e também fiz muitas oficinas de teatro com a professora Elisa Calvetti. Infelizmente, não temos mais ela aqui. Foi uma grande, grande mulher, assim, que teve uma importância absurda, sabe? Absurda mesmo na minha história e na história de muitas pessoas, né, lá na cidade. Então foi. Aí depois dancei um tempo também, tinha uns projetos sociais lá na minha escola, isso no ensino fundamental ali, né? Quando tinha a oportunidade também de participar desses projetos sociais, eu estava dentro, aí fazia teatro também, aí fiz dança contemporânea, e aí depois de um tempo, isso quando eu já estava na universidade, que eu estudei artes visuais,
Eu me formei em artes visuais, né, bacharelado. Mais ou menos nesse período, eu participei mais ativamente de um grupo de dança contemporânea da cidade, que era o Terpsícore, que aí era um projeto de extensão da universidade e depois virou era um grupo de dança mesmo dentro desse projeto de extensão. E aí depois de um tempo eu fiz dança-teatro que era a Companhia Gênesis de dança-teatro, que foi muito importante também para mim. Principalmente porque nesse momento do Gênesis, do grupo de dança-teatro, a gente experimentava muito a mistura da música com os sons do corpo, com essa expressividade mais teatral mesmo para dentro da cena. Então, muitas coreografias elas eram trabalhadas de forma unificada mesmo, né? Então, e eu já estava querendo cantar, então foi misturando tudo isso com a vontade, um desejo muito grande de me expressar através dos sons, né? Através da música e do meu canto, que era uma coisa meio tímida ainda. Eu estava lá na época das bandas marciais e das bandas de rock, eu estava tocando bateria, mas aí o cantor desafinava e já ficava meio assim, ai, o que está acontecendo? Tinha uma outra percepção, assim, eu não conseguia também entender muito, né? E aí, agora voltando lá para a época das artes visuais, que eu também dançava e contei um pouco aqui para vocês, né? Dos grupos de dança e contemporâneo e dança-teatro, que a gente misturava tudo, eu fui entendendo o que era isso. Era um desejo muito grande de me expressar através da voz mesmo, né? E aí eu fui estudar um pouco de canto com o professor João Gessfi, que é um professor de Pelotas, né? Então, até isso na minha cidade era difícil, porque não tinham muitos professores de canto, né? Então, o professor Gessfi, que eu conheci através de um outro amigo que cantava, o William, ele falou: Ah, tem um cara aí que é muito bom professor e tá pilhando vir, né? Tá querendo ir para Rio Grande para dar aula para um grupo pequeno. Isso era tipo a cada 15 dias, no, presencialmente, né? Óbvio. E a cada 15 dias para um grupo de 5 pessoas. Então ele se organizava para ir até Rio Grande e ficava ali durante 5, 6 horas atendendo individualmente cada um de nós. Então, eu fiz, acho que durante meio ano, mais ou menos um ano, não foi durante muito tempo, assim, mas foi suficiente para ali, principalmente, eu entender que, eu acho que isso aqui é muito, muito forte para mim, muito intenso. Então, eu fui cantar depois umas bandas de black music, umas bandas que tinha coisa de alguns vocais e tal, e aí eu comecei timidamente ali, via alguém tocando na rua, eu já chegava, posso cantar tal música? Muito cara de pau, né? Muito, muito inquieta, assim. E aí eu fui fazendo amizade, já era, né? Já tinha muitos amigos da música, e aí minha vida é essa mistura toda, assim, de expressividades mesmo, de desejo, enfim, de querer cantar mesmo e mostrar isso. E aí depois tem toda uma outra história, né? Que é meu trabalho autoral e tal, mas Sim. bem rapidamente é isso. Deixa eu só situar essa história que tu contou aí numa linha do tempo. Que Uhum. idade mais ou menos tu tinha na banda marcial, tocando escaleta? Eu devia ter uns 14, 15. 14, 15. É, Daí em seguida, 14, 15, já o rock, banda de rock tocando bateria. isso, aí já E, foi dos 15 até uns 23, talvez. e aula com o professor de canto. Foi um pouquinho depois, entre 23 durante uns 2 anos, mais ou menos, entre indas e vindas, né? Aham, Idas e vindas. sim, Paola, deixa eu só, posso perguntar? Claro. claro. Nessa época, qual eram as bandas, assim, que tu curtia só para ver a tua evolução do gosto, assim, musical? Eu gostava muito de System of a Down, gostava muito de Incubus, bandas de rock mais estrangeiras, assim, né? Não, ao mesmo tempo que tinha essa coisa que eu gostava de um rock mais pesado,
Meu irmão escutava muito rap, minha irmã trazia toda uma MPB, assim, dizia quem era o Djavan, então eu ia escutando o Djavan, ao mesmo tempo que o meu pai trazia um pouco mais de um pop rock, minha mãe o tempo inteiro assoviando em casa, e a gente escutando rádio, muito rádio. Eu escutei muito Rádio Atlântida e muito a rádio da minha cidade, que é a Rádio Oceano. Então eu escutava muito pagode também. Essa mistura toda. Aham. E então vamos falar um pouquinho de Rio Grande. Que Vamos. cidade é essa aí, né? Que é um porto que tem de onde saem muitos músicos, às vezes nem passam por Porto Alegre, vão embora direto para São Paulo, Rio e Europa, né? O alemão Oumir Stocker é um grande nome da música instrumental brasileira que ninguém conhece, mas na Europa conheceram e tal. E então, me conta um pouco de Rio Grande, da efervescência rio-grandina. E pelotense, né? Porque também tem ali essa. Coladinho, quase, né? Sim, Pelotas como um bairro de Rio Grande, né? Que eles não nos escutem. Eu tenho uma relação bem afetiva, assim, né, com a cidade, até porque tem bem pouco tempo também que eu moro aqui em Porto, né? E então eu tenho uma coisa que é muito de um encanto mesmo por uma relação com a água, que é uma cidade bem ao extremo sul do estado, né? Então é do lado do Uruguai, por exemplo. Também tem essa coisa de fronteira muito presente, né? Do ladinho ali do Uruguai, pelo Chuí. E é uma cidade cercada de água. É tipo, quase como uma ilha mesmo, né? Então tem a Praia do Cassino e tem toda a Lagoa dos Patos, a Laguna dos Patos, né? E o encontro dessas águas ali, um estuário que é um astral. Então tem também, e também é isso, uma cidade portuária, que muitos atravessamentos culturais e rítmicos e, enfim, de muitas histórias, né? E, e aí Rio Grande tem vários nomes, assim como o Marcelo falou, né? Citou esse artista que eu até confesso que eu não conheço. Na Depois podia nos contar. década de 70, 80, ele foi um dos pioneiros da música instrumental brasileira. Ah, Alemão que Stocker. beleza, que maravilha. Daí tu vê, e eu conheço, né, quem ainda tá aí produzindo muita música instrumental é o Gilberto, né? Gilberto Oliveira. Gilberto Oliveira, sim. Uhum. Mas, Grande educador, inclusive, sim. que formou muita gente, né? Sim, como a Paola, banda Kiai, né? Exatamente. Fala, Beth. não, o teu trabalho é um trabalho bem diferenciado, assim, né? Essa composição com corpo, com ritmo, com boca, com voz. Como é em Rio Grande para a aceitação desse trabalho, assim, diferente do convencional? Que O público de perguntinha, lá. Beth. Eu confesso que é muito difícil. É muito difícil mesmo fazer esse tipo de música. Na verdade, fazer qualquer tipo de arte na cidade não se tem muito apoio, assim, né? Não se tem muitos espaços. é, Enfim, o teatro também ficou durante muito tempo fechado. É bem complicado, mas ao mesmo tempo é isso. Eu sinto que é uma coisa tão intensa nessas pessoas que são de lá, de querer mostrar e fazer seu som, a sua música, e de mostrar para o mundo, que geograficamente já é uma cidade que é de difícil, né? É difícil acesso, assim. Pô, imagina, em Porto Alegre, de ônibus há um tempo atrás estava dando 5 horas. Então, é uma outra relação com o tempo mesmo, né? Com as distâncias e tal. Mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei a tocar mais e aparecer mais, principalmente em outros lugares, a própria cidade ela foi também olhando para isso, né, que a gente estava construindo, no caso eu e a Kiai, né, e o trabalho da Kiai, que é bem instrumental e tal. Mas foi e é muito desafiador, né, fazer arte
num lugar que tu não tem muitos recursos, assim. A banda Kiai, para quem não conhece, que é com quem a Paola mais trabalha, porque ela trabalha com outros músicos também, mas é o Dionísio no baixo, o Lucas Fê na bateria e o Marcelo no piano, que são cada um deles uma estrela, né? Muito brilhante, assim. Esse quarteto que forma junto com a Paola são realmente cinco fachos de luz, né? Quatro fachos de luz muito juntos e brilhando muito juntos, é muito impressionante de ver. E daí tem essa coisa então que é pegando o gancho da Beth, né? Vocês não fazem uma música convencional, é com as portas abertas pro acaso, tem coisas combinadas, mas muita coisa pode acontecer. Como é que é esse conceito assim dessa música meio livre que não é bem canção, é um pouco canção, mas não sei o que é. Antes de falar sobre isso, eu queria contar rapidamente, assim, como é que foi essa aproximação com eles, né? Eles já tinham a Kiai, que era antigamente num formato quarteto, tinha um guitarrista também, né? Mas depois o guitarrista saiu e eles seguiram no trio, que é guitarra, que é bateria, baixo e teclado. Esses nomes que o Marcelito falou. E aí eu lembro de assistir eles tocando, acompanhando algumas cantoras, ou tocando com a Kiai, ou em outros projetos, geralmente quando algum artista de fora da cidade ia até Rio Grande, podia ter certeza que algum deles ia estar tocando. Então, eu lembro de ter um encantamento mesmo, né? Eu via eles, era quase como, bah, eles são meus mestres, assim, eu sempre assistia tudo que era show que eles faziam. Tanto que as poucas vezes que eles tocaram na formação que há mesmo, né? Às vezes eram uns bares muito pequenos e com quase ninguém, nada de público, assim, e eu tava lá na frente, muito fã. E Mas essa mistura toda de som, eu acho que os guris, eles têm muitas referências, né, da música instrumental, mas as músicas do mundo também, né? Então, a gente conversa muito sobre isso e sempre se trocando referência, trocando figurinha. Bato, já ouviu isso aqui, ó? E também porque eles estudaram música, né? Quase t- o Acho que o Lucas agora que tá na universidade, mas o Marcelo e o Dionísio fizeram a graduação em música na UFPEL. Então, eles têm, além de Formação. muita. Uhum. Eles têm a formação acadêmica e, além de tudo, eles têm muita experiência de palco, né? Que é tocar com muita gente e ouvir muita coisa diferente. Acho que isso é o grande lance, assim, né? Da gente estar aberto para escutar os sons mesmo, escutar um artista lá do não sei onde, da Alemanha, uma cantora do a Paola lá do extremo sul, sabe? Essas coisas. Marcelo Delacroix, que também traz um monte de referência e que, enfim, faz esse trabalho lindo com vocês. Mas essa mistura toda, Marcelo, eu acho bem curiosa, sabe? Porque a gente foi entendendo enquanto a gente fazia. A gente não começou com um objetivo, a gente vai fazer esse tipo de música. Não, a gente foi experimentando e vendo qual que era a sonoridade que a gente, o que que a gente soava junto. Né? Então tudo começou também porque eles já tocavam e me fizeram um convite para perguntando assim se eu tinha algumas coisas escritas aí, algumas músicas, se eu tinha vontade de cantar mais e se eu gostaria de ter um trabalho meu, né, com o meu nome. Surgiu mais ou menos assim, porque eu já também cantava, na época tinha uma banda que era Goiaba de Casa. E o Dionísio tocava também na Goiaba de Casa, tinha muita percussão, todo mundo cantava. A gente fazia bastante música brasileira, latina, ritmos latinos, assim. E era bem interessante o laboratório, né? Eu acho que tudo isso foi atravessando e formando um pouco do que a gente conseguiu registrar, né? Registrar num álbum, por exemplo.
que é muito do que diz sobre a gente, mas ao mesmo tempo, toda vez que a gente toca, a gente não segue exatamente aquele arranjo que foi gravado, sabe? A gente gosta de brincar, que é o jogo mesmo, de estar se divertindo, fazendo música com amigos e se divertindo enquanto faz música, enquanto canta, enquanto troca, que é quase como uma brincadeira de criança mesmo, às vezes eu sinto, sabe? Que é voltar a brincar, a experimentar a voz e experimentar o jogo do olhar com o outro. Claro, infelizmente, né, a gente não pôde tocar mais junto em função da pandemia, mas eu não vejo a hora desse momento acontecer. Então vamos falar um pouquinho da tua voz. Olha só, vocês escutam esse eco? Agora sumiu, né? Ah, Paola, sobre a tua voz, sobre o teu canto, sobre esses experimentos que tu faz que extrapolam o cantar certinho, correto, né? Bonito, aquela coisa do ideal do bonito. Daqui a pouco tu faz umas vozes assim, uau, os timbres, né? Muda e engole as palavras, faz umas coisas bem teatrais mesmo, né? Fala um pouquinho para nós disso. Sei lá o Paola, quê. Paola, oi. A gente viu semana passada uns clipes que o Marcelo mostrou de vocês e comentamos entre nós como a tua voz ali na banda é como mais um instrumento também, né? Ali, o jeito que tu coloca, né? Em alguns momentos ali a voz ficou. Eu achei essa uma definição bem interessante, assim, não definição, mas assim um jeito de olhar, né? Para muito legal, assim, uma coisa muito diferente, né? Muito inovadora, assim, o jeito de cantar. Que legal, Beth. Muito obrigada, né, pelos elogios aí, né? Eu fico bem feliz e fico até um pouco envergonhada, assim, porque imagino um monte de mulher incrível aqui e a gente, enfim, podendo falar, né? Ter um tempo de respiro e de escuta para tanto eu olhar para pouco mais para minha história e poder articular essas coisas que eu penso que é uma grande mistura e trazer, né, esse relato para vocês de Então uma deixa forma carinhosa, assim. eu queria complementar também então a pergunta, né? Estamos falando da tua voz e daí a Beth falou dos clipes que a gente assistiu e daí a intensidade do olho, né? Da maneira como tu fala e o teu olho pega fogo. E aí então a gente passa o tempo inteiro no grupo aqui falando, quando a gente trabalha uma música, a gente fala, a gente olha para ela do ponto de vista da afinação de grave, médio, agudo, das melodias, né? Das sensações harmônicas dos acordes, isso tudo em relação ao tom, sobre a divisão rítmica, né? O pulso e as divisões rítmicas, e sobre a expressividade, que é isso que nós estamos falando desse olho que salta faísca quando canta, né? Seja quando canta, seja quando canta algo suave, também salta faísca. Quando canta algo como a música que nós ouvimos, como é que é? O Charlie 04, é isso? É isso o nome, né? Sim. Que daí ficou todo mundo assim, levamos alguns segundos para nos recompormos depois de te ouvir cantar, né? Uhum. Então fala sobre tudo isso para nós aí. Tem uma coisa que eu acho muito interessante e eu falo muito pouco. Eu compartilho muito pouco sobre esses meus sentimentos e porque é uma forma de exposição para mim muito grande, né? Que é muito íntimo. Mas eu acho que aqui a gente está num local seguro e eu estou me sentindo, enfim, bem e acolhida para poder compartilhar, né? Tem uma coisa que eu sinto, Marcelo e Gurias, que é um nível de concentração e entrega que eu
busco e que talvez eu faça quase sem, às vezes sem nem perceber, mas eu busco estar muito concentrada e entregue à interpretação da canção para poder dar o meu melhor, né? Que, como eu disse, para mim a música ela é tudo isso, entende? Ela é a interpretação, ela é o texto, ela é um cuidado técnico, né? Um domínio do nosso, enfim, da nossa voz, né? Do nosso instrumento, que, que tem alguns momentos que eu me assisto, tem aquele registro ali, eu me assisto, eu quase que não me reconheço, sabe? É muito estranho, é muito louco e ao mesmo tempo é muito legal pensar que eu consigo acessar coisas que nem eu mesmo às vezes me reconheço, sabe? Que é quase como acreditar no personagem e enfim, me doar para aquela interpretação, né? Coisas bem assim do plano das ideias mesmo e do sentimental que aqui compartilhando com vocês. Mas tem um interesse muito grande de pesquisa dos sons da voz, assim, que eu, principalmente nos últimos anos, assim, venho fazendo, né? Que é, sei lá, se eu gosto de alguma cantora, eu vou escutar muito sobre essa cantora, dessa cantora, e vou, às vezes, até querer imitar alguns timbres, sabe? Que é a coisa da imitação mesmo, e da repetição. Então, eu me interesso por timbres e aí eu me vejo repetindo aquilo e gravando aquilo, depois escutando e tentando melhorar, a coisa enfim, de ter um exercício mesmo, né? Uma prática intensa enfim, dessas experimentações todas. Mas eu não sei se eu Paola, respondi assim, mas fala, Beth. Paola, tu pode citar algumas dessas mulheres que te inspiram, assim, que tu tenta em alguns momentos imitar, assim? Sim, e eu adoro falar sobre isso. Eu sou muito apaixonada pela Lena Bauli, ou Barrulho com Rulho com H. Posso depois mandar esses nomes todos para vocês. Ela é uma artista, pesquisadora vocal, participou de muitos grupos de dança e grupos vocais também. Ela é moçambicana e o trabalho dela é impressionante, assim, tem muita música corporal e muita pesquisa de timbre. Ela usa também essa coisa de efeitos e pedais, de voz, loop, coisas que eu gosto também, assim, e tenho feito nos últimos tempos. Só para citar rapidamente alguns nomes, né? Tem a Lena, e aí tem também a Maria João, que é uma portuguesa. Vocês fizeram um sim, bem sim, assim, vocês também Nós, gostam. inclusive, falamos quando nós escutamos os teus vídeos ali, citamos a Maria João como uma referência de alguém que extrapolava esse canto dito correto, sabe? Uhum. Maria João é maravilhosa, né? Não sei, eu sou bem apaixonada, assim, gosto das coisas dela com o pianista, né, que é o Mário Mário Laginha, Laginha. a trajetória incrível dessa mulher. E fez mais sentido ainda quando eu vi umas entrevistas dela, ela falando que ela foi cantar muito tarde, assim, relativamente tarde, né? E que ela tinha uma outra história, assim, de ser nadadora. Isso eu achei muito impressionante, a série. Não sei se vocês sabiam, mas ela Acho que ela nadou era por. até salva-vidas, não é? Acho que É, até tem umas coisas. salva-vidas ela foi. Eu fiz um curso sobre improviso com Que lindo. ela. Era uma coisa que o Hamilton de Holanda que organizou, era ela, a, acho que a Rosa Passos e a, Ah, e a, e a Mônica Salmazo. 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 Isso. Então era cada uma num Uau! estilo completamente diferente da outra em termos de improviso, né? E ela contou Sim. isso, que ela nadava e era até salva. Que história louca, né? Maravilhosa. E aí ela tem um trabalho, um dos últimos trabalhos dela é com Ogre Electric, que me interessa mais ainda porque ela usa esses recursos e essas experimentações de improviso mais forte ainda. Até sugiro vocês ouvirem, assim depois posso mandar o nome, porque
é muito legal. Que aí traz uma coisa mais contemporânea, assim, de timbres e beats, que eu acho muito interessante também. E Elis Regina, né? Não tem como não falar da rainha. A gente nota a influência da Elis Regina. Eu só queria dizer uma coisa, eu infelizmente não conhecia a tua arte, só conhecia o teu nome, que já é um nome conhecido na cidade, né? Mas eu dei uma passada hoje, e isso que tu falou da concentração, eu dei uma passada no YouTube, me chamou a atenção a tua concentração. Tu entrava nas músicas assim de uma maneira, né? Ficava bem imersa na música, sabe? Então, eu acho que essa coisa que tu te propões a ter essa concentração, tu consegues mesmo. Achei muito legal, sabe? O jeito de entrar na música e viver a música, assim, muito bom. Né? Claro que para mim é uma novidade, eu vi que tu tem vários estilos até, né? Que tu varia muito a abordagem que tu faz, assim, mas eu notei também muita poesia, né? Muitos momentos que tu parece que tu tá declamando mesmo, né? Muito bacana as poesias, assim, bem legal. Obrigada, Parabéns. Lu. Obrigada, Lu. Ah, eu acho que a palavra ela tem um baita poder, né? E eu sei, pelo menos no primeiro álbum, que foi que vocês escutaram, eu estava num momento mais de escrita, um momento de outras pesquisas mesmo, assim, de som também, da minha voz falada, sabe? Porque cantar para mim, além de tudo, é como eu falei, além dessa exposição e de um grandíssimo prazer, que é um prazer mesmo, né? Imagino que vocês sintam isso também, porque, enfim, é muito prazeroso mesmo, é muito gostoso cantar, botar para fora a nossa voz e mexe com coisas muito intensas, né? Que é enfim, toda essa região aqui, mais do peito, mais, sabe, o ventre, é uma relação que para mim tem sido uma busca muito interessante, assim, né? E mas que legal isso que tu fala, Lu, porque e Beth, né, e Marcelo, porque se tá tocando as pessoas, tá fazendo sentido, né? É isso que eu sinto, assim, para mim faz muito sentido. E, e se eu posso ter esses feedbacks, melhor ainda, tá fazendo mais sentido ainda, tá chegando de alguma maneira que, enfim, sei lá, tá transformando alguma coisa, não sei, ou tá incentivando outras pessoas a cantarem também, porque todo mundo pode cantar, né? Compartilhando aqui o Spotify, nos fala um pouquinho aqui o teu álbum de 2018, né? Aí tem Sim. esse outro álbum, Vertigem. Como é que é esse álbum? O Vertigem, ele é um outro formato, né? Ele tem É um trabalho meu e do Lorenzo Flá, que vocês conhecem, né? Que é neto do Geraldo. Tem um trabalho impressionante de pesquisa de timbre com a guitarra. Ele usa muitos pedais na guitarra. E com o Lorenzo, tudo começou porque a gente recebeu um convite um pouquinho antes da pandemia, a gente fez essa apresentação. Era uma exposição de fotografias de uma amiga. Ela disse: eu pensei numa coisa diferente, assim, quem sabe se tu topar fazer um show num outro formato. E aí eu comecei a pensar, que seria legal, né? Que troca com qual músico, qual musicista seria interessante fazer alguma coisa que eu ainda não fiz, mas que eu tinha muita vontade, que era essa coisa do jogo e do improviso. Então, essas eram os dois interesses muito fortes, né? Então a gente apresentou uma sessão de improviso nessa exposição de fotografia da Vitória Proença, que inclusive fez a capa do Costuras e a capa do Vertigem e a capa do Costuras ao Vivo também. Ela é fotógrafa e tal. E a gente ficou. O plano era a gente começar a improvisar juntos e criando camadas sonoras a partir desse improviso mesmo, desse jogo. Então, eu propunha sons e o Lorenzo me respondia com outros sons. E assim a gente foi indo, eu usando a voz, um pouco de percussão e os pedais de loop, pedal de efeito, basicamente isso. E ele, né, com a guitarra e os pedais também.
E aí surgiu um convite do projeto Mistura Fina, e aí eu resolvi convidar o Lorenzo para a gente, enfim, registrar um pouco dessa loucura que é. Só que a gente definiu, então, que para o trabalho gravado, teriam duas músicas de improviso, dois temas de improviso, que de fato foram um improviso, que é a Epiderme e a Ossada, que é a última ali. E as outras músicas seriam ou eu cantando a capela, ou eu sozinha fazendo com pedal de loop. Aí, no caso, que é a La Garça Fênix, que é uma que eu toco bombo legueiro e gravo, né, no pedal de loop. E aí Qual as outras delas, duas, a qual La delas, Garça Fênix. não, qual delas tu sugere que a gente escute um trechinho para Ai, que ilustrar esse lindo. papo? Tá, e aí, só para fechar, então, falar que tanto a outra cabeça e passada foram músicas que eu vinha escutando muito de artistas daqui, né? Que é o Arthur de Faria e As Longas Viagens, que é uma banda. Então eu sugiro que a gente ouça a Passada, que é a única música que tem piano, do Arthur de Faria. Quem é no piano? O Lorenzo. Você O Lorenzo. me diz que vai passar. Ela me diz, de um jeito ou de outro passa. Meu pai me diz, passa como der, passa quando der. A minha amiga diz que dói, mas passa. O meu amigo esse não diz nada não, não diz nada não, só segura a minha mão. Você me diz que vai passar. Ela me diz, de um jeito ou de outro passa. Meu pai me diz, passa como der, passa quando der. A minha amiga diz que dói, mas passa. O meu amigo esse não diz nada não, não diz nada não, só segura a minha mão. O temerário diz, trabalhe que passa. Forrest Gump me diz, ande sem parar, corra sem parar, que ao mesmo tempo vai passar, que ao mesmo tempo vai passar. A yoga diz, respire na torção que passa. A poesia diz, passe pro papel. E eu passo como, e eu ando como. Passo bem às vezes, passo mal às vezes e vomito versos. Passo depois do outro, passo depois de mim. Salto, caio, corro, levanto e agradeço. Passo com os joelhos ralados e eu passo como, e eu ando como. Passo bem às vezes, passo mal às vezes e vomito versos.
linda, né, essa música. Maravilhosa. Me lembrei da Vanessa. Vanessa Longo. canta também, né? A Vanessa canta, eu conhecia com a É. Vanessa também. Mas tá linda a tua Ah, que Tu guia. gravaste maravilha! antes ou depois da Vanessa? Hein, Vanessa Paulo? Longoni? É. Maravilhosa, né? Sim, ela tem o trabalho ali cantando o Arthur. Bah, e essa música, falar dessa música é quase como falar de uma ferida aberta, assim, né? E aí eu, pô, fico muito feliz que a gente tenha escutado junto. Eu fiquei até um pouco nervosa, confesso. Mas eu tô achando, assim, muito profissional. Daqui a pouco o Marcelo abre e, não, qual música? Aí mostra os álbuns. Tô me sentindo mais importante, assim, a pessoa mais importante, né? Desnudada. Mas hoje é, né? Hoje é, não tem jeito. E que bonita a gravação e que impressionante o Lourenço tocando piano também, né? Bah, muito, muito bonito. Como toca bonito, né? Nossa. Pra música, né? Não tem, É um não, piano normal, assim, porque às vezes tem o um Arthur som toca meio um piano. Eu acho que ali tava um som um pouquinho Tem efeito. processado, né? Tem um efeito, Ah, assim. Mas o Sim. Lorenzo não é um músico exibido, né? O Lorenzo coloca as coisas só pra música, assim. Tu não vê ele se exibindo, né? É lindo demais. E, É uma generosidade muito bonita, né? Paola, gurias, fiquem à vontade para perguntar aí, tá? Eu Nós queria ver aqueles outros CDs, são Isso, vamos lá. Costuras, Vertigem, tem do Chão, é outro CD, Paola? É um single que eu Ah, lancei é com um single, tá. uma parceria com o Pablo Lanzoni, que aí é uma Pablo outra Lanzoni. produção musical que é mais, que tem mais beats, assim, né? Que é um pouco diferente do que eu vinha fazendo com as produções da Pedra Redonda, do Coletivo, né? Tempo de viver. Pode ir falando que eu deixo baixinho aqui. Legal. E aí a do Chão é um texto meu que o Pablo Lanzoni musicou. E a gente gravou, até acho que é um dos últimos lançamentos. Tem que levantar um pouquinho mais, Marcelo. Aham. Nossa fragilidade exposta, nossas entranhas à mostra. Papéis em movimento pelo ar, Vou voltar ali então. a cor do vendaval que Paola, aqui depois tu tem o Vapor Sessions, que é um EP, e o Costuras ao Vivo, que é uma gravação do show do Costuras, é isso? Isso. O Vapor Sessions foi o nosso primeiro registro, que na verdade tem em vídeo, né? Que eu acho que foi Pelo o que selo nós que talvez tenha sido o que nós vimos. Não, eu acho que nós vimos o Soulfar e vimos alguma coisa do Soulfar e da TV Assembleia lá com o Essa Caetano. aqui, No Dois Neurinho. Rios, a Dois Rios Nós é muito vimos linda. aquele das Crendices, essa do Dois Rios, e a Crendices nós vimos aquela, tu mostrou o clipe da TV Assembleia, Isso, né? Que é isso. muito bom também. É muito bom. E tu assististe Ah. o Crendice também na URGS, naquele show em que a gente estava cantando compositores gaúchos, e daí tinha... Quem é que estava cantando a tua música? Não era tu, né, Paola? Era a Thaís e o Pedro, que cantaram Crendice no Unimúsica. Isso no Unimúsica, eles Isso, cantaram música muito legal, né? muito. E esses registros, Só para dar uma palhinha do Crendice. claro, peraí. claro. Uma introdução de baixo de 3 minutos e Isso. tanto. Isso, peraí. Assim não vai nem se casarei. Deve sair inteirinha essa casca. Elé, churrasar, elaia, 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 oh, elaia, elaia, elaia. Que depois com essa música tu bota o público todo a cantar, né? Com aquele.
né? Que dá uma saudade muito grande, né, de estar cantando junto, assim. E aí muito esse é um legal. momento muito, muito legal, assim, do show, que as pessoas topam mesmo cantar junto e é muito interessante. E aí tá, esse registro, que é o Costuras ao Vivo, que tu abriu agora, ele é um show que é a continuação do Costuras que me bordam marcas na pele, né? Então a gente registrou esse áudio, mas ele também tem em vídeo e é um do show todo acessível em Libras, que é Língua Brasileira de Sinais, que é uma das pesquisas que eu venho fazendo, assim, junto com a minha irmã, que está na capa, que é tradutora e intérprete de Libras, que é Ai, fazer o máximo isso, achei super bacana, né? isso, e aí todas as músicas são interpretadas mesmo, né? Pela banda e tem a interpretação em Língua Brasileira de Sinais. Vocês estão vendo o vídeo? Não? Espera aí. Eu vou botar aqui para depois acessarem. 4h32 da tarde. Já tinha colocado a chaleira pra esquentar a água do meu café. Essa tal mania de aflorar as ideias e a cabeça girar. Essa tal mania de aflorar as ideias e a chaleira chia, chia. Eu vou colocar depois então o link para vocês do show inteiro e a gente vai conversando aqui. Que bacana! Estou muito feliz com esse encontro. Deixa eu, né, falar isso mais uma vez, assim, tá sendo muito especial para mim mesmo. Muito obrigada, viu, Marcelo? Muito obrigada a vocês todas maravilhosas. Que... E Para aí, nós também. Ganhou várias fãs. Verdade. Coisa Paola. mais linda. Paola, que eu fico curiosa de saber, o pessoal das artes, assim, como é que está se virando ainda dentro da pandemia. Tu está conseguindo fazer alguma coisa, pintou alguma coisa, Antes, produziram, então, sei lá. só dela responder, um beijo para Adriana que se despediu aqui, está precisando sair, né? Sim. Boa, eu ainda tenho que trabalhar agora. Tá bom, Adorei te conhecer, Paola, voz prazer, linda. prazer todo meu. Muito obrigada. Tchau, boa noite, gente. Boa noite, bom trabalho. A Adriana toca nas batucas. Bah, que maravilhoso! Ela e a Rejane. Muito Ah, bem. que beleza, hein? Então, Olha só, tem sido bem complicado, bem difícil, né? A gente, enfim, ficou completamente sem perspectiva, assim, mas todos esses editais que foram sendo lançados, né? Como alguns que eu fui contemplada, que é o FAC Digital RS, ou esses todos os da Aldir Blanc. Então, eu e o meu grupo, né, do coletivo da Pedra Redonda ali, a gente se organizou nesse sentido, né, de se preparar e pensar projetos para poder participar desses editais. Alguns de nós fomos contemplados, eu fui contemplada o último agora foi junto com a minha irmã, que é nessa linha, né, da música e Libras. No caso, a gente fez um projeto que é Música e Libras para crianças, que é com compositores e compositoras daqui do Sul, e aqueles videozinhos de 2 telas, né? Uma tela tem a tradutora e intérprete de Libras e da outra tela são os músicos. Então, esse é um dos últimos projetos que eu estou envolvida. O Pedro, que é o meu companheiro, também foi contemplado em outro projeto, então a gente vai equalizando assim, né? Às vezes faz uma live, mas lives pagas acaba que não tem muita, né? Não tem
muitas opções, eu pude apresentar, além de fazer o Mistura Fina ali, que foi muito bacana, apresentar o Vertigem, né, que a gente lançou, e ele é todo, além de ter o álbum, ele também tá todo filmado, né, tem como assistir, a gente lançou como se fosse um filme, a gente chamou até de filme. Então a gente apresentou esse trabalho, e eu pude fazer uma live há uns meses atrás, pela Mostra Tum Tum, que é de Caxias. Então essas coisas foram acontecendo assim, né? Mas um momento de bastante calmaria mesmo para olhar para dentro e ver o que a gente está querendo fazer com o nosso trabalho, né? E, enfim, se preparar, se organizar para escrever projeto, porque, né, o músico, pelo menos eu sou bastante do show, assim, a gente estava fazendo bastante show quando veio a pandemia. Eu e a Kiai, né, a gente estava viajando bastante também, então foi aquela coisa, a gente estava lá em cima, daqui a pouco, buf, todo mundo, né, todo mundo ficou numa ruim, assim, mas o artista que dependia, assim, dos shows ficou, completamente sem perspectiva. E aí é migrando para o virtual mesmo, fazendo encontros, virtuais, fazendo muitas oficinas, assistindo muita coisa, não sei vocês, assim, mas eu tô assistindo muito filme, assistindo muita coisa de teatro, e participando de encontros virtuais, como nunca imaginei, né? Nunca imaginamos. E aí, Paola, melhorando esses recursos todos. Pode falar. Só aqui no Brasil, tu já atravessou a fronteira para te apresentar do outro lado lá? A gente tocou só no Uruguai, assim, em outros países, né? Tocamos num festival, inclusive, que é muito bacana. O Marcelo já deve ter, de repente, comentado com vocês, não sei se vocês já foram, que é o Serenadas. Festival todo organizado pela Carlota e o Dani Drexler. O Jorge, às vezes, participa também, né? Irmão do Daniel Drexler. E foi bem legal ter participado desse festival, um encontro de muita gente de tudo que é canto. Lembro de ter assistido uns artistas do México. Tem uma sabe? frequência, assim, esse festival? Ocorre Sim, de tempo em tempo? o Daniel Drexler faz aniversário na virada de janeiro ali, então eles passam o ano novo na praia, em La Serena, e aí há muitos anos que vem amigos do mundo inteiro para esse encontro na praia, passar o ano novo, o aniversário dele. E aí com o tempo virou um festival, então esses artistas que vêm do mundo inteiro acabam entrando numa agenda de shows e agora já tem palco, produção, som, luz. Virou uma coisa grande para 500 pessoas, 600 pessoas. Um troço... 2, 3 dias de shows, muitos encontros musicais na praia, rodas de violão, é bem potente, assim, bem interessante mesmo. É um que é ao ar livre, assim, que é no meio de um, tipo de um campo, assim, ou não? É na Eu já praia. recebi, eu acho, na praia. É na praia. Mas é ao ar livre. É o ar livre, eu acho, né? Não, Não? esse último ano que aconteceu, a gente pôde estar lá também, não para tocar, né, mas para curtir mesmo. Tiveram 2 palcos, 3 palcos, um que foi na praia, um outro que foi no espaço fechado mesmo, que é um centro cultural que tem em La Paloma, que é o que acontece geralmente, né? O festival acontece nesse espaço, nesse centro cultural, e aconteceu também num outro lugar lá, que é onde geralmente o pessoal fica nas cabanas e tal. Então aconteceu também o Sarau das Minas Tudo, que é organizado pela Raíssa Bittar. Então, esse último ano, né, do Serenadas, tiveram 3 palcos diferentes. Foi muito legal. Muito bem. Gurias, Tá dando cria, né, o festival. mais perguntas? A Paola trouxe... Diga, Rosa. Não, eu queria que ela falasse mais sobre esse projeto
que ela fez com a irmã agora para as crianças e tal. Foi o primeiro trabalho voltado ao público infantil que tu fizesse? Não, eu já tinha cantado num projeto lá na minha cidade que a gente apresentava as músicas do Vinícius de Moraes, da Arca de Noé. Uhum. E aí, essa foi a minha, digamos que a minha primeira experiência, assim, de palco, um trabalho voltado para criança, né? E aí, a gente apresentou o Music Libras, a primeira parte dele, já na pandemia, né? Versão bem de vídeo mesmo, pelo FAC Digital, e agora ele está disponível no canal da minha irmã, também posso mandar para vocês, mas é uma iniciativa muito que nos, enfim, que nos move muito, né? Porque que é a união mesmo da música com e, enfim, com esse cuidado da acessibilidade, não só para crianças surdas, não só para pessoas surdas, mas também como uma forma de divulgação, né? De divulgar que existe aí a língua brasileira de sinais e que pode sim também ser, que a música também pode estar disponível para, enfim, todo mundo, seja ouvinte ou surdo, enfim. Eu achei super interessante esse trabalho e vocês vão distribuir gratuitamente para escolas, né, do estado e tal, e para instituições, né, de criança. Eu achei muito legal esse trabalho. Obrigada, Rosa. E para a gente é uma alegria mesmo poder estar fazendo isso, e porque envolve muita gente, né? Essa última versão, tem quase 20 pessoas envolvidas no projeto, né? Só de músicos somos 9 ou 10, bastante gente, né? E 2 tradutoras e intérpretes de Libras, que é a minha irmã, a Josiane Kirsch, e a Vivi Silva. E aí agora, para finalizar esse projeto, a gente está terminando de fazer contato com as escolas bilíngues que tem no estado, com as escolas de educação inclusiva, né? E, enfim, todas as escolas, assim, disponibilizando material mesmo para que seja trabalhado com a criançada. Paola, eu queria que nós fizemos uma seleção de compositoras, como eu te falei, muito pelo nosso histórico afetivo, tendo noção de que a diversidade é muito maior, que a gente não consegue abarcar todas as compositoras, principalmente nova geração, né? Que a gente ainda nem conhece, tem muita gente boa. Então eu queria que tu nos falasse um pouco sobre referências novas de compositoras que tu curte, que tu conhece, e quero mostrar também o nosso repertório ali, ver o que tu Lindo. acha, e queria depois que eu sei que tu preparou aí tua pedaleira aí um experimento, né, vocal, não é isso? Uhum. Então vamos começar assim, ó. Eu vou te mostrar a nossa lista de repertório, aí tu nos fala de referências, outras. Oi, Virgínia. E aí tu nos fala de novas referências e depois nos mostra a tua engenhoca aí. Vamos embora. Tá vendo a lista? Sim. Tá. Deixa eu ver aqui. Bom. Bah, coisa linda, hein? Não estamos para brincadeira, né, Paola? Ah, mas isso aí eu já sabia há muito tempo. Então, Jura Secreta da Sueli, Bicho Medo da Fátima Guedes, Dunas da Rosa Passos, Marina Lima, Acho que Dá, Ângela Rorô com Compasso, Joyce com A Velha Maluca, a Mônica Tomasi, nossa conterrânea, Rita Lee, Agora Só Falta Você, nossa outra conterrânea Jéssica Berdê, a Gisele Desante com Chama-me, parceria com o Fabrício, né? Dolores Duran, Estrada do Sol com o Tom Jobim, a Glorinha Gadelha com o Sivuca, Feira de Mangaio, a Alice Ruiz e Alzira com Ladainha, Adriana Calcanhoto com Metade, e aí um pequeno pupurri assim
para homenagear a velha guarda, desde Chiquinha Gonzaga, a Dona Conceição de Pelotas. Tu conhece a Dona Conceição lá de Pelotas, que o Leandro fez aquele trabalho? Não conheço. É que Não, eu li Dona Conceição rapidamente, eu pensei né, no é colega, o claro, John, o do Dona Conceição. John, que É. ele se intitula Dona Conceição. Não, a Dona Conceição dos Mil Sambas é uma senhora de Pelotas que é mãe adotiva de 100 crianças e compôs mais de 1000 sambas, e o Leandro Maia fez o doutorado dele em cima da obra dela. Então Que nós lindeza. estamos cantando depois eu te mando algum material para tu conhecer ela Por ali. favor. Então, nós temos Tá muito essas. bonito isso, hein? Nada. Diga, Verônica. Não, eu achei que eu tava meio desatento, eu digo, mas não ouvi a velha maluca, mas tá ali. Tá ali. Tá lindo esse repertório, hein? Tá Nossa, forte, né? parabéns. Mas a gente sente falta de colocar mais gente daqui, vontade de mostrar mais trabalhos daqui. Tem uma geração nova e uma geração nova também de fora, né? Uhum. E também outras artistas de outros gêneros também, né? E tudo. Então, Uhum. diga. Tu sabe que quando tu falou de artistas da nova geração, eu lembrei de uma cubana que tem um trabalho belíssimo, belíssimo, que é a Daimé Arocena. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E ela é super jovem, canta desde bem criancinha e tem já alguns álbuns aí. E ela tem um domínio rítmico que é muito bonito. Talvez fosse interessante para vocês darem uma Daimé. mergulhada. Daimé com D-A-Y-M-E. Daimé Arocena, assim mesmo como fala. Arocena. A-R-O. Aham. Mas ela é o quê? Cena. Cubana. Cubana. Aham. Mas no nosso caso aqui, nós estamos restritos às compositoras brasileiras, né? Aham, tá. Então, Agora lembrei de um outro nome que eu gosto bastante, até não sei quantas composições dela tem, né? Dela compositora mesmo, assim, mas ela é a Júlia Vargas. Que ela lembra, o timbre dela me lembra um pouco a Elba Ramalho. Júlia Vargas. Uhum. Mas um outro nome que é bem importante da gente falar aqui, que é uma super compositora que é de Joinville, que tem uma trajetória de 20 e tantos anos de carreira, é a Ana Paula da Silva. Tem um álbum que chama Raiz Forte, com a maioria das músicas dela. Ela eu tenho certeza que vocês vão gostar. De onde ela é? De Joinville? Uhum. Aham. Eu vou começar agora. A gente vai desligar e eu vou começar a lembrar de vários outros né? nomes, né? É sempre assim, né? Sempre assim. O que é que tu tem escutado, assim, de música mais... Eu tenho gostado muito de escutar aquelas irmãs de... Será que elas são do Chile? Não tenho certeza, mas é Las Anhes, que elas são bem loucas da voz, assim, experimentam muita coisa e elas cantam, imagina, elas são gêmeas e cantando juntinho. Tem uns Que timbres, umas medo! loucuras que elas fazem, elas têm um domínio vocal que é muito bonito. E elas cantando juntos, às vezes juntas, né? Elas ficam brincando com as notinhas, sabe? Como é o Que é nome? muito legal. Las Anhes. Anhes é A-N, aí, né? Acentinho Aham, no com tio, acento. Aham. no N. É quase Isso, como Las ter Anhes. é Elas quase não como ter uma tiveram Paola em dose dupla. Elas não tiveram no Unimúsica, E não? eu estava Sim. falando, acho que sim, Acho que Sim. elas tiveram no Unimúsica. espetaculares, né? Te lembra? Eu não assisti, mas eu me lembro do Com as nome delas na roupas legal programação. também, elas, né? Elas se vestem com umas coisas legal também, de Não conheço. Elas mesmas. Maravilhosa, Elas vieram no Unimúsica. maravilhosa, maravilhosa. Bah. Com percussão, né?
Ah, me lembro, E foi, daqui de matou a Porto pau. Alegre, o que que daqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, assim, da Uhum, tua geração, dessa turma que tu vê em ação, quem são as compositoras, compositores que tu curte? uhum. Ó, eu vou, para não esquecer de alguém que seja bem importante, eu vou dar aquela olhada como quem não quer nada no Tá meu bem, Spotify, né? ótimo. No meu Spotify. Mas assim, vocês já falaram, né, que tem a Jéssica Berdet, ela tem todo o meu amor. Assim, eu acho que ela é uma dos nomes mais potentes, assim, da cena atualmente, sabe? O Marcelo também é O nosso bem amor fã, ela tem né? também. Ai, Nós maravilhosa, também. maravilhosa. Agora aqui, ó, eu lembrei que, mas aí teria que ser mulher, né? Não Temos, necessariamente. temos interesse nas mulheres, mas se quiser falar de algum trabalho de algum homem também, que tu ache Tá. que desponta, né? Desses que saltam aos olhos, assim, o que que tem um que é especial. Tem um trabalho que é muito especial, que é o Dois Gumes, da Yara Ferreira, com um pianista que é o Leonardo Freitas. Vocês vão gostar desse aí também. Inclusive, a Yara Ferreira é uma super, super, super compositora e ela tem umas parcerias com o Bebê Kramer, que é o cara que Acordeonista. toca acordeon, né? E aí ela, uma baita letrista, baita compositora, baita cantora. Eu gosto muito da Jussara Marçal também. Aí agora falando desses nomes daqui, a Clarissa Ferreira, a Tamires Duarte, né? Muitos nomes aí. A Adessa Ferreira, também das Três Marias. A própria Jordana Henriques, que é uma voz muito, muito, muito potente. Aí a Ana E. Régia também andou lançando uns trabalhos ultimamente. Ela gosta mais dessa coisa soul music, que é bem legal. Acho que seriam essas as mulheres, assim, que eu ando escutando daqui. Uhum. E É, tu, mas daqui a pouco eu posso pensar numa outra lista que sim, vai ser enorme. Eu posso mandar para vocês se sim. vocês quiserem. Não, tá bom, assim, é mais um exercício de o que que tá pipocando, né? Claro. Eu vi, por exemplo, que tu gravou ali, muito legal a tua gravação, o que que vocês mandaram, né? Quem foi que mandou? A Lu, eu acho que mandou, tu cantando uma música do Andrei, Andrei né? Corrêa. É, Isso. Ou da Silva Reg, né? Agora ele tá com outro projeto mas é o mesmo que chama da artista, Silva. né? Da Silva. É o mesmo É o Andrei artista. Correia. Isso. O André, ele tem uma trajetória muito legal, assim, que é mais do reggae, ele gosta muito de música pop também. E o André é o mesmo compositor da Dois Rios, da música que tem ali no meu primeiro álbum. E, e aí eu trouxe ela pro pedal e fui brincando com essa coisa de fazer, quase que fazer um beatbox mesmo, né? Essa sujeira, esse ruído que eu acho interessante, assim, que às vezes a gente pode explorar na voz. E essa música é a Cigana. E Que como é bom que que é, vocês. como é que funciona esse tua pedaleira aí, nos mostra? Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver ela. Se eu baixar aqui. Tô conseguindo ver? Sim. Pra quem lembra, parece aquele jogo Gênios. Ó, Que fica repetindo as luzinhas. E daí tu esse vai. pedal, Diga. esse é um pedal que para mim tá sendo ainda bem novo, né? Ele é da Boss, que é a marca, e o modelo dele é o RC300, e ele é um loop station mesmo, né? Então a gente tem 3 sessões aqui, ó, que é possível gravar separadamente, gravar e loopar, né? Deixar repetindo esse som separadamente, com essas 3 sessões. Eu posso também ter o recurso de mexer nos volumes de cada uma das sessões, eu posso mexer em alguns efeitos também, e consigo, às vezes, ligar com outros pedais. No caso, esse meu,
O novo, que é o RC300, está ligado ao VE20, que é um outro da Boss, que é o que eu já usava antes, né? Ele é mais de efeito aqui e aqui é mais de loop. Ele é um pouco mais limitado, né, com relação ao tempo de gravação comparado ao RC300, mas é super bacana também. E aí eu consigo, deixa eu ver se eu vou gravando aqui e vou mostrando para vocês. Pode ser, Marcelo? Claro. Tá. Vamos ver. Ó, já gravei. Tô gravando tudo na hora, tá? É porque, enfim, tinha que ter duas câmeras. Eu posso tirar o som de uma coisa, ó. Esse aqui é o recurso bem de volume mesmo, que eu deixo uma coisa, tiro a outra e vou gravando outras em cima, né? Outras chamadas. Chamou, chamou. Mandou dizer que caí, quebrava a pata no chão, rolavam cabeças no porão, olho é tão grande que é te ver tombar. Aí eu posso ir soltando umas coisas na hora também, ó. Eu tirei o volume, né? Teu destino jogou, feito dois capoeiras de Angola, vendo o rasteiro e agora, vem na minha toca que eu vou te ensinar a jogar também. É uma brincadeirinha legal. Que coisa linda essa tua produção no momento, assim. Que lindo isso. Obrigada. Não, e tem uma coisa também, né? Isso tudo, eu fui buscando formas também de poder fazer som sozinha, porque eu não toco violão, sabe? Não toco outros instrumentos. Eu toco assim, tá? Muito mal, então eu prefiro nem tocar, sabe? Mas é isso, também não estou desencorajando ninguém. Eu acho que tem mais aqui que aprender e tocar seu instrumento, seja qual for ele, né? No momento eu ando estudando, voltando a estudar bateria. Então. Paola, tu toca a escaleta, Paola. Ai, mas também assim, né? Não toco muito bem, confesso. Eu era muito jovenzinha quando eu aprendi a tocar e nunca mais toquei. Mas é isso, assim. Então, esses recursos todos dos pedais, eles surgiram como um universo, né, de possibilidades para eu experimentar. E aí, desde então, tem sido assim. Estou aprendendo a tocar o ukulele também, mas bem devagar. Que bom que vocês gostaram aqui dessa loucura do pedalzinho. Sim. Marcelo. Sim. Parece aquela, eu botei ali no chat, aquela cantora argentina, Carmen Pi, lembra que ela trabalhou Ela por é exemplo? uruguaia. Ah, é isso, eu botei Uruguaia, argentina, mas é Uruguai, é. Amiga do Dani Lopes, Ah, né? espanhol, é isso mesmo. Isto. Cantou, Também, por exemplo, né? isso, ela também usa uns pedais assim, né? Outro que brinca com esses pedais bastante é o André Paz, né? Nosso amigo André Paz também, né? Maravilhoso. Paola, mas agora vamos falar um pouquinho mais de música.
Mas daí tu não estudou música formalmente, tu não toca um instrumento, né? Então, na música a gente trabalha, pelo menos nessa música tonal aí que a gente faz, a gente trabalha com a melodia e a harmonia, os acordes, que aí no caso o Marcelo faz no piano, o Dionísio no baixo, dando os acordes em cima dos quais tu canta, né? Bom, sem ter estudado música, quando tu faz um exercício como esse aí que tu fez agora, tu criou melodia e tu criou harmonia com aqueles teus vocais ali, muda de acorde. Como é que é isso? É só intuitivo? É o ouvido que faz? Como é que tu tem noção do que tu tá fazendo? Explica. Nesse caso, ele é uma música que já existia, né? Então, eu escutei bastante a música, dei uma estudada nela e tentei trazer para voz. Basicamente foi isso, assim. Então, tem outros acordes ali. Assim, ela é uma música muito simples, né? Ela é um reguezinho com pouquíssimos acordes, e é basicamente isso. Então, foi o caso de escutar bastante e ver o que eu poderia fazer com a voz e me divertir fazendo isso, né? E buscando sonoridades do pedal mesmo e dos timbres da minha voz. E as outras músicas que eu faço, elas surgem de uma forma um pouco mais rítmica. Daí é um interesse que eu tenho muito grande pelo ritmo. Então, sei lá, se eu vou escutar uma música... Se eu estou escutando muito música cubana, como eu falei da Aimee, eu gosto muito de pensar as células rítmicas, as claves daquela música, daquele gênero, e eu tento transpor para a boca mesmo, né? Trazer para a voz. E eu gravo isso e fico escutando. Dá um exemplo para nós, como é que é isso aí? Tu pega uma música e busca a clave da música. Deixa eu apagar aqui o que eu fiz para mostrar. A clave é um termo que a gente usa no ritmo, que seria assim o cerne do ritmo. Se a gente limpar, até ficar só com o essencial, é a clave. Isso. Por exemplo, uma clave um pouco mais... Tipo um Ijexá, né? O tempo da música eu tô sentindo aqui, né? Por exemplo, se eu estivesse de pé, eu ia estar fazendo a pulsação dela com os meus 2 pés. Tem até toda uma teoria que eu acho muito legal do passo. Não sei se vocês já conversaram sobre isso, Marcelo, mas tem um cara que é um pirado que chama o método, eu não lembro o nome dele, acho que é Siavata o nome dele, que ele vai trazer para o corpo o pulso das músicas. Então, ele criou um método que chama o passo, e aí é muito usado, assim, esse método dele, principalmente em grupos de percussão corporal, né? Então, por exemplo, se eu fosse pensar nesse pulso para a gente fazer a clave do Ijexá, eu vou estar 1, 2, 1, 2, com o pé no chão. Tum, 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 tum. Aí a clave vai vir aqui. Vou mostrar no pedal, tá? Não sei se não ficou meio... Qualquer coisa eu gravo de novo. Aqui é tipo, eu sinto como se fosse nos tambores, né? Vai botar clave.
Muito bom, muito bom. Eu ia então te perguntar, aqui para um grupo de cantoras, Ó. como é que faz para se relacionar melhor com o ritmo? Como é que faz para se relacionar melhor com o tom? E como é que faz para se relacionar melhor com a expressividade? Olha aí. O ritmo, para mim, ele vai passar pelo corpo, né? Mas é uma experiência muito minha. Eu sinto que faz muito sentido, e pode fazer sentido para mais pessoas, né? Que é a coisa de dançar, escutar a música e traduzir ela para o corpo. Então, o meu estudo, ele é muito por esse caminho, né? De dançar mesmo. Escutar a música e trazer para o corpo os sons dessas coisas todas. Que é entender o ritmo, que é brincar, que é jogar, que é, enfim, mais ou menos por aí. O tom, para mim, é curioso, assim, porque é muito de repetição e de escuta. Eu fico o tempo inteiro prestando atenção nos sons, né? Então, se eu tô cantando determinada música, eu quase que tenho uma memória muscular, sabe? Uma memória muscular para conseguir traduzir o tom daquela música ali. Então, o que que essa música, o que que ela causa no meu corpo? O que que eu sinto? Em qual lugar que eu, sabe? Qual lugar que eu vou acessar para lembrar, que é acessar minha memória muscular mesmo, né? Para lembrar qual é o tom daquela música. E, por exemplo, quando eu tô tão segura no tom, eu posso brincar com isso e ficar trocando o tom. E se tá cantando, claro, vocês, né, que têm experiência de cantar junto, deve ser mais mágico ainda, né? Eu não tenho experiências de grupo, que eu acho que isso poderia ter sido, inclusive, até uma coisa muito importante, sabe, para essa formação, que é a coisa de tu estar focada ali no teu, no som que tu tem que emitir e ao mesmo tempo escutando todas aquelas, né, aquelas harmonias ali, aquelas outras vozes junto, que é um grande exercício de escuta mesmo, né? Uma vez eu te perguntei, eu fiquei impressionado porque eu num show teu terminou uma música e daí a próxima música começava a capela, tu sozinha. E os meninos quietos, ninguém te deu tom nenhum. E aí tu começou a cantar e ficou cantando um tempão, e aí lá pelas tantas os guri entraram e tava exatamente no tom. Isso não é comum, normalmente os músicos dão o tom pro cantor, ó, te segura aí, né? Pega o tom, aí canta e mantém o tom para que quando os músicos entrem a gente se encontre, né? E é muito comum o cantor começar a capela e daí perder o tom, começar a baixar, e quando os músicos entram nos instrumentos dá um Se choque, vira, né? aí se vira. E eu fiquei muito impressionado que tu entrou sem referência e eu te perguntei, te falei, como é que tu entrou no tom ali se ninguém te deu o tom, tu tem ouvido absoluto? E daí tu me respondeu exatamente isso. Não, eu sei qual é o esforço muscular que eu tenho que fazer para atingir aquela nota, né? Então, por exemplo, se eu tiver que cantar eu sei que eu tenho que fazer que é diferente de eu fazer é outro relaxamento, outra tensão, né? Então eu achei legal que tu agora tenha repetido exatamente a mesma explicação. Não com as mesmas palavras, né? Mas eu acho que é bem isso mesmo, que é consciência corporal, sabe? E aí eu fico lembrando de, sei lá, quando eu... Claro, uma experiência bem particular minha, né? De ter tido a oportunidade de fazer muitas coisas que tinham relação com o corpo, sabe?
E aí, de cantar com outras pessoas, não no sentido de grupos, né, vocais, porque eu não tive essa experiência, como eu falei para vocês, mas de estar atuando, de estar dançando, de ter esse domínio rítmico no corpo. E a coisa de cantar muitas vezes, porque a pessoa que olha ali deve pensar que incrível o que ela faz, mas eu repito muito, eu ensaio muito, né, para conseguir estar segura comigo, para conseguir estar bem e segura na hora de, sei lá, cantar sem ter nenhuma referência. Então eu tenho que entender o meu corpo e ver onde que eu acesso para, sei lá, chegar naquela Naquele notinha tom. ali, enfim, naquele tom. Uhum. E sobre a expressividade, como é que tu faz para acessar? Porque para mim é o mais difícil. Cantar afinado e no ritmo é quase o mínimo que um músico precisa fazer, né? Assim, né? Correto, afinado no ritmo. Agora, conseguir colocar essa intenção, essa alma, sei lá como é que a gente pode chamar isso, é conseguir conectar com essa energia da música, como é que faz? Para mim tem um equilíbrio no sentido de o tanto que eu repito aquilo para estar segura e pro tanto que eu sinto que tem um limite dessa repetição para não tornar mecânico, sabe? Para não tornar mecânico mesmo. Eu acho que é essa a palavra, sabe? Para que aquilo seja fluido e para que, por exemplo, se Não é uma perder o música que frescor. e tá segura na melodia, inclusive para daqui a pouco poder mudar um pouco ela, sabe? Que é a coisa da repetição e de conhecer o meu instrumento, claro. Mas não ficar incessantemente em cima de uma coisa que daqui a pouco eu vou bitolar achando que eu tenho que fazer sempre daquele jeito. Para mim é assim, entende? Mas eu acho que o meu canto ele é atravessado por muitas coisas. Por exemplo, se eu vou cantar uma música que fala sobre violência contra a mulher, por exemplo, que como vocês assistiram a Charlie 04, ela acessa um ponto que é muito difícil para mim. Então, eu não é uma música que eu fico cantando ao léu, assim, eu não consigo cantar ela. Toda vez que eu canto, ela me emociona. Então, eu tenho que estar muito concentrada, né? Como a gente vinha falando sobre essa concentração, que é a coisa de também, muitas vezes, mergulhar na letra, sabe? Na intenção daquela música. O que ela tá querendo, o que essa letra tá querendo dizer? Enfim, quando eu estou escrevendo alguma coisa, onde que eu estou querendo chegar com isso que eu estou escrevendo, sabe? Então, é um pouco disso tudo, assim, mas a expressividade, ela também é um treino, né? Ela também é um pouco dessa repetição, assim, no sentido de onde que eu quero chegar mesmo com essa interpretação, sabe? E aí eu vou buscando intenções, vou buscando timbres. Se eu tenho uma música que eu quero cantar, que é mais sofrida, por exemplo, que tem mais uma densidade, eu vou buscar regiões que eu posso trazer até um pouco de rouquidão, sabe? Que traz um pouco mais dessa melancolia para mim. Para mim funciona assim, né? Se é uma música que for mais feliz e que posso trazer, inclusive, uma expressividade para o meu rosto, que eu posso cantar sorrindo, ela vai vir com outro timbre, né? A voz vem mais aberta, ela vem mais feliz. Dei 2 exemplos bem rápidos aqui para a gente conseguir enxergar um pouco dos recursos que eu uso, né, para as interpretações. Não sei se é isso, Marcelo. Respondi? Uhum, é por aí, sim. Gurias, então, se alguém quiser fazer mais algum comentário, pergunta. Então... Pode dizer que foi super rico, né? Muito rico esse encontro para nós. Foi, assim, muito bom mesmo. Eu achei muito rico mesmo. E para quem não conhecia, como eu, foi uma agradável surpresa. Foi ótimo.
Foi muito cheio de emoção, né? Muito cheio de emoção. E queria te dizer, Paola, que além, claro, isso é com a tua cor individual, né? Essa emoção, mas a gente tem ficado bem impressionada com as músicas, sabe? Com as mulheres, com as compositoras. Essa coisa da emoção, de serem pessoas, né? Que acessam sua emoção e que pensam sobre a vida, enfim, eu acho que a gente tem aberto um leque assim de leituras de mundo e de sentir o mundo muito grande. Muito obrigada, tua perspectiva então e essa tua experiência toda muito legal. Obrigada, Verônica. Obrigada, gurias. Ai, tá. Coisa boa. Mas alguém ia falar mais alguma coisa da Beth e eu cortei para mim. É sensacional. Eu estava muito ansioso, com expectativa desse encontro, porque eu sabia que a gente ia poder conversar sobre essas coisas um pouco mais aprofundadas, assim, né? Pela tua experiência que vai além da música, como é que faz para acessar eu vou chamar de alma, entre aspas, né? E que tu tem a flor da pele, isso a gente vê, né? Em tudo que tu faz, assim. Então foi muito legal mesmo conversar contigo. Espero que a gente possa fazer alguma coisa juntos, é? Juntando a Paola junto com o Sol de Si aí para cantar alguma coisa juntos. 3 folhas anotadas. Ó. Olha, que beleza! Eu fiquei muito feliz por esse encontro. Eu tô muito, muito, muito feliz mesmo e emocionada, sabe? Porque é quando existe, quando acontece encontros assim, que são generosos, sabe? Que estão querendo nos escutar de verdadeiramente mesmo, e saber da nossa história sem julgamento, sabe? Que a gente está passando, e pandemia, e enfim, a gente está impedido, né, de estar próximo, fazendo música e, enfim, convivendo, né? Então, e ao mesmo tempo tem tantas outras coisas que nos colocam para baixo e aí a gente vê que não, peraí, vamos botar a cabeça no lugar, olhar para as coisas que a gente tem, de todas as coisas que a gente já construiu, todas essas redes que vão se formando, né, que são redes afetivas, redes, enfim, de amizade, de troca, que são muito, muito, muito importantes e eu tô me sentindo muito abraçada, sabe? Muito valorizada. E isso é muito especial para mim nesse momento que, né, como eu falei, que a gente está super sensível. E a Verônica falou sobre essas mulheres, né, a potência dessas mulheres, e sim, as mulheres, e vocês todas, a gente tem muita coisa para acessar ainda, né, e dizer. E é um momento da gente botar para fora mesmo as nossas vozes, os nossos sentimentos, as coisas que a gente deseja para o mundo, as nossas vontades, as nossas verdades. E é isso, e cantar mesmo, cantar muito, e ficar canto o tempo inteiro. Meus vizinhos devem ficar assim, ó, essa guria não para de cantar, porque eu canto o tempo inteiro, eu sou, assim, eu tô o tempo inteiro cantando, tocando bateria. Então Tem é um isso, assim, apartamento para alugar do lado da minha casa, Paola, tu não quer? Ó, se bobear, tô indo para aí. Vamos ver como é que vai ficar o clima aqui com os vizinhos. Mas é isso, e aí eu fico muito feliz quando rolam uns encontros assim, e tô muito feliz, Marcelo, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada por esse convite, por essa generosidade toda, por esse amor e essa história, né, que vocês estão construindo aí de tantos anos de amizade, e de estudo e de, enfim, parceria, que vai ser muito lindo se a gente conseguir depois um dia fazer um encontro presencial e cantar junto e se abraçar muito, né? Logo Vai em ser bom. seguida. Logo em seguida. Quero te agradecer muito, Paula. O Sol de Si está iniciando ali um canal no YouTube, né? Grupo de Canto Sol de Si. Então nós estamos subindo para ali os nossos bate-papos, né? Vamos subir o teu, tem ali já alguns e estou subindo aos pouquinhos os que a gente já fez, tá? Se Que quiser olhar legal! depois. Vou me inscrever já agora. Isto. Tá bom?
Muito obrigada, Obrigada a muito vocês. obrigada. Um beijo bem Muito grande. Obrigada mesmo, Obrigada, minha querida. Vocês. Muito, adorei. muito É muito obrigada. especial Obrigada. mesmo, Paula. Muito bom. É Foi verdade. maravilhoso esse Foi encontro. maravilhoso. Vocês Tchau, são tchau. maravilhosas. O Marcelo maravilhoso. Eu sou fã desse cara. Sou muito fã de vocês. Muito obrigada. Beijo. Um beijo para vocês. Boa noite. Tchau, gente. Beijos, boa noite. Tchau.